Pode sentar, meus irmãos. Fiquei buscando um texto em que pudesse estar assim, perto do que o pastor estava está pregando, né? Carta aos Hebreus. Eu havia pregado esse texto que nós iremos ver hoje. Há tempo, de algumas correções, alguns acréscimos, teria algumas coisas, pontos aqui, mas eu quero ir com vocês no texto de Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 12, irmãos podem ficar assentados. Verso 12, de número 20. Pastor Thomas teve que viajar para o Recife, não daria tempo de voltar para o culto da noite. Isto feita, estou aqui para pregar a palavra de Deus. Todos acharam Apocalipse, primeiro a partir do verso 12. O texto nos diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha a mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vivo. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Até aí. Vamos orar? Pedir que Deus nos esclareça, nos abençoe, nos guie nesta noite. Santo Deus, bendito Pai, te louvamos, te glorificamos e te exaltamos pela bondade do Senhor. O Senhor tem sido misericordioso conosco. Obrigado pelo teu amor que está em Jesus Cristo. As misericórdias do Senhor se renovam constantemente. Somos gratos, Senhor, a ti, pelo amor que o Senhor tem para conosco. Amor este que não pode ser removido de nós, não pode ser tirado. Está sobre nossa vida por causa dos méritos de Cristo. E nele temos a convicção deste amor que está sobre nós. Obrigado, Senhor. Nos ensina a amar cada vez mais o Senhor, a palavra do Senhor, também o próximo. Seja conosco para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus seja honrado e louvado. Meus irmãos, aqui está a revelação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Apocalipse significa exatamente isso. Revelação. Desde os dias de Paulo tem havido falsos mestres. Nós sabemos disso. Nos nossos dias é que realmente é muito mais notório. Muitos até bem-sucedidos, pregando outro evangelho que não seja esse que nós estamos acostumados a pregar, pela graça do Senhor.
não somos os detentores da verdade, mas Deus tem agraciado nossa vida com a palavra do Senhor. Podemos errar em questões pontuais que não seja relevante, mas por causa de nós, não pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela é perfeita, justa e santa. E ela é verdadeira. Cabe a nós somente expor o que o texto realmente está dizendo. Então sempre existiram falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas. Paulo disse isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso 3 ao verso 4, da seguinte maneira: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês os toleram com facilidade. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, muitas vezes nós dedicamos a nossa vida a pregar o evangelho, a anunciar a verdade da palavra de Deus, mas chega outro com suas mentiras, seus enganos, vocês acolhem a palavra do Senhor. Veja que isso é um perigo real, que sempre existiu na igreja. Mas qual é o problema com Jesus que não é dos apóstolos? Um grande problema. Permita-me dar duas respostas quanto a isso. Um outro Cristo que não seja o dos apóstolos é um Cristo em que as pessoas continuam religiosas, mas sem a justificação diante de Deus e sem o poder de Deus em sua própria vida para vencer o pecado. Paulo disse no capítulo 2 de Colossenses, verso 22 ao 23, o seguinte: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toques. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está aqui combatendo o docetismo. Era uma religião e uma regra de vida onde você esmurrava a carne para vencer o pecado. Paulo está dizendo, essas coisas vocês não conseguem vencer o pecado por conta disso. Ele ainda vai estar aí, no seu coração. A não ser que Deus venha sobre nossa vida e transforme ela totalmente, pelo poder de Cristo e a obra do Espírito Santo. Outro ponto é que Jesus, não sendo dos apóstolos, pregado em sua palavra, é fruto de um evangelho falso que não pode salvar, não pode trazer o perdão. Paulo, novamente, vou me utilizar dele, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, verso 1 e 2, ele diz, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes prego, qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Seguidores de um Jesus que não é o Jesus da palavra, que não é o Jesus das Escrituras, são pessoas perdidas em seus próprios pecados. Estão condenadas em si mesmas, apesar de ser religiosas. Elas são insípidas, são ímpias, não têm utilidade alguma no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu e vocês precisamos ter cuidado com as imitações. As imitações de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do nosso texto está a revelação do Cristo verdadeiro. Apocalipse de Jesus. Logo no verso 1 do capítulo 1, as palavras iniciais está sendo dito o seguinte: revelação de Jesus Cristo. É assim que está o texto?
Apocalipse e Jesus Cristo. Verso 1. Preste atenção que essa preposição aí, de, ela tem duplo sentido. Revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque a revelação pode ser sobre Jesus Cristo e uma revelação que vem por meio de Jesus. Então, esta revelação é tanto o conteúdo, que é a pessoa de Jesus, como tudo aquilo que ele mesmo comunica, prega e fala. Então, essa preposição traz exatamente esses dois sentidos. Revelação de Jesus Cristo é uma revelação sobre a pessoa dele, é o conteúdo do Evangelho, como também aquilo que ele pronuncia, prega e comunica, que é ele mesmo. Essa revelação de Jesus Cristo chegou a todos nós, por meio das Escrituras. Ele é o meio pelo qual Deus se revela a cada um de nós. Mas também ele é o próprio Deus revelado. Ele é o próprio Cristo, o Deus bendito. Uma assertiva aqui de um teólogo chamado Eugene Peterson, ele esclarece da seguinte maneira, dizendo o seguinte: conclui-se, portanto, que Apocalipse não é basicamente informação sobre um mundo corrompido em que vivemos, nem relatório sobre a perseguição que a igreja sofria no primeiro século. Não é nada disso. Apocalipse é uma revelação feita por Jesus Cristo sobre ele mesmo. Dessa forma, acontecimentos passados, presentes e futuros figuram apenas por fornecerem material útil na apresentação de Jesus. Retirando o foco de Jesus, não resta nada no livro. Nós tirarmos Cristo dessa revelação de Apocalipse, não vai restar nada do livro. Pois ele é o consolo, ele é o Senhor, ele é o libertador, ele é o governador, ele é o leão de Judá. Ele é aquele que venceu a morte, ele é o Senhor. Eu e ressurgiu dentre os mortos, como o texto mesmo que lemos nos diz. Então Jesus, ele é o foco desta revelação. Ele é o foco de Apocalipse, da vida. Ele não é uma figura de destaque no hall de vários líderes religiosos, como Maomé, Chico Xavier, Buda. Ele não está contado entre estes. Ele é Deus. Ele é Senhor. Jesus é o Deus que se fez homem. O próprio João diz isso no capítulo 1, verso 14. Nele nós vemos o Deus glorioso, cheio de graça e de verdade. Então, Apocalipse, ao revelar a pessoa bendita de Jesus, já no primeiro capítulo, traz a palavra final, a afirmação habilidosa e convincente de que ele é o centro de todas as coisas. De todas. Lembre-se de que Jesus, e que nenhum dos evangelhos, melhor dizendo, apresenta qualquer descrição de como Jesus é. Os evangelhos não apresentam como Jesus é. Fala dele, descreve ele, mas não relata como ele é. Somente o Apocalipse mostra como ele é. Os evangelhos falam acerca dele, falam o que ele é, falam o que ele fez, mas não mostra como Jesus era. O Apocalipse mostra. E aqui exatamente onde estamos, nós encontramos a imagem do seu ser, de nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem de Cristo na revelação, no Apocalipse, não é um retrato exato, mas uma pintura que podemos dizer assim, é impressionante, muito impressionante. Não é uma pintura do que Jesus parece ser fisicamente, mas do que ele realmente é em sua essência. Em realidade, Jesus não se parece fisicamente com uma pintura impressionante de Apocalipse, do verso 12 ao verso 20, por exemplo, mas ele é o que a pintura revela o que ele é realmente. Aliás,
há outras seis visões de nosso Senhor Jesus Cristo ao longo deste livro. Capítulo 5, versos 6 ao 7. Capítulo 12, do verso 1 ao 9, vai mostrar a pessoa de Jesus. Capítulo 14, verso 1, verso 14. Capítulo 19, verso 16. Capítulo 22, do verso 12 até o 27. Mostra exatamente como Cristo era. João o viu. O que João pretende com essas descrições dessas visões é revelar a que Jesus se assemelha. Veja o que ele diz no verso 12, lemos, e verso 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Veja que descrição. Diante dessa descrição, eu convido os meus irmãos a vermos a impressionante e gloriosa pessoa de nosso Senhor Jesus. Vamos buscar conhecê-lo nesses textos. Apesar que seja muito opaco, nós iremos vê-lo realmente em sua manifestação. Nós podemos, pelo menos, vislumbrar essa pessoa de Jesus no texto. Então vamos buscar esse Jesus que está revelado aqui. Palavra final de Deus sobre o Filho. E vamos corrigir qualquer distorção que haja, porventura, em sua pessoa. Era domingo, primeiro dia da semana, quando João, no Espírito Santo, teve a visão de Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo. Veja o que está descrito no verso 9 ao 11. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu vi por detrás de mim grande voz, como de trombeta ou voz. Veja que coisa gloriosa. Ele anotou, João, o que ele viu. E há aqui algumas observações que nós iremos fazer a partir do que João realmente está mostrando nesse texto. Eu quero ver com vocês o conteúdo dessa visão. O que é que contém nessa visão de João? Eu quero ver com vocês o que aconteceu depois que ele viu Jesus. Qual foi a consequência dele, depois dele ter visto? E depois o quebrantamento dele, ou a comoção por causa da visão. É o que está descrito aqui. Então, primeiro o conteúdo. Verso 12 ao 16. Preste atenção no que diz, eu vou ler verso 12 novamente, até o 16 e depois o verso 20, para que a gente entenda. Veja. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora o verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, na mão direita, da minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. João está convidando todos nós a olharmos para o Jesus e vislumbrarmos ele, nesses 7 aspectos descritos aqui do ministério dele através da igreja
do Senhor, do povo de Deus. Seu ministério através dos cristãos, que somos nós, e em nossa, como também em nós e através de nós, do povo do Senhor. O que é que ele está fazendo? Primeiro ponto aqui, nesse conteúdo, nós podemos ver Cristo ama e capacita o seu povo. Está descrito, não vou ler novamente, nesses versos que acabamos de ler, verso 12 ao 13 e depois o verso 20. Em outra tradução, vou ler aqui, outra tradução. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. As 7 igrejas. Os 7 candelabros de ouro, que está aí descrito no verso 20, representam as igrejas no decorrer da história. A história do povo de Deus. 7, nós sabemos que é um número simbólico que fala de totalidade e integralidade. Então, ao descrever a igreja na forma de candeeiros ou candelabros de ouro, João estava destacando 2 verdades maravilhosas: o poder que vem do Espírito e o valor da igreja. E este valor da igreja, eu quero antecipar, é o valor dela por causa de Cristo, o próprio Cristo, não por mim mesmo e por vocês. Meus irmãos, 7 candeeiros representam a igreja. Está descrito aí no verso 20. 7 é sua totalidade. Em Zacarias, capítulo 4, verso de 6 a 9, nós podemos ir a esse texto. Zacarias 4. A Jéssica irá nos ajudar aí. Zacarias, capítulo 4, verso 6 ao 9. João está totalmente embebido desse texto de Zacarias também. Perseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Verso 7. Quem és tu, ó grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente, me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Aqui a figura é da mobília do templo de Zacarias, que mostra a extensão do povo de Deus que é fiel e que permanece fiel, aquele remanescente. As 7 lâmpadas que está descrita aí no verso 2 de Zacarias, vejam aí, as 7 lâmpadas. Verso 2. Me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas. E 7. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. As 7 lâmpadas que está descrito em Zacarias capítulo 4, verso 2, em que João também cita, é o poder do Espírito Santo sobre o candeeiro, que é a igreja do Senhor. Que isto nos ensina que nós devemos brilhar como luzeiros no mundo. A igreja precisa estar acesa, e esta claridade só quem pode nos outorgar é o Espírito Santo do Senhor. Então João está dizendo que no meio destes candelabros está a pessoa bendita de Jesus no poder do Espírito Santo. É exatamente isso que ele está nos ensinando. Candelabro para iluminar precisa de óleo.
A igreja, para ser luz do mundo, precisa estar cheia do Espírito Santo. Então, que Deus venha nos encher do Espírito Santo. Estamos estudando exatamente isso sobre avivamento às terças-feiras. Que Deus nos visite, rica e poderosamente, para que sejamos luz neste mundo, exatamente como descrito aqui, esses candeeiros, esses candelabros. O ouro descrito aí em Apocalipse, metal precioso que é, descreve, meus irmãos, o valor que a igreja tem para Deus. Fato também interessante é que no meio dos candelabros, João viu Cristo. Entre eles, diz João, alguém semelhante a um filho do homem. Essa descrição do filho do homem é uma descrição que está em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Assim como o sacerdote no Antigo Testamento cuidava das lâmpadas, candelabro, para que não se apagasse, os pães da proposição, Cristo, como sumo sacerdote, está no meio de nós, pelo poder do Espírito, cuidando de cada um deles. Ele vela, ele não deixa a chama apagar. Embora muitos de nós queiramos apagar, mas ele não deixa. Por causa dele é que ainda estamos acesos para a glória do nome do Senhor. Então Jesus estava no meio daquelas igrejas sofredoras. Toda igreja que está sofrendo hoje, em alguma nação, em algum lugar, Cristo está no meio dela, sofrendo juntamente com ela, cuidando dela, amando, deixando aquela chama acesa para a glória exatamente do seu nome. Isso significa que Jesus não nos abandona. Essas igrejas eram por demais preciosas para ele, simplesmente para deixá-las de lado. Coletiva e individualmente, meus irmãos, aqueles crentes se alegravam da companhia permanente de Cristo, fazendo-os brilhar nesse mundo de trevas. O mundo está cheio de trevas. Escuridão, discórdia, briga, injustiça, opressão, tudo isso existe no mundo. Somente por meio da igreja Cristo pode brilhar no mundo. Além do que, meus irmãos, não deixemos de notar, Cristo se revela entre os candeeiros ou candelabros através da igreja. Cristo se apresenta no meio da igreja e ele é visto no mundo por meio da igreja. Isso nos ensina que nem eu, nem vocês devemos abandonar a igreja. Não é ela que salva, mas ela nos deixa aquecidos. Porque Cristo está de maneira especial no meio de nós. De maneira especial. Nós sabemos que Cristo está em todos os lugares. Ele é onipresente, onisciente. Tudo ele sabe, tudo ele conhece, tudo vê. E não há um lugar no mundo, como diz Caio, que não esteja sob seu domínio. Porém, de maneira especial, eu quero dizer, ele só revela-se ao mundo por meio da igreja, desse candeeiro. A presença de Cristo preenche todos os lugares, mas é aqui, exatamente aqui. Ele pode ser visto de maneira gloriosa, salvadora, perdoadora. Outro ponto que nós podemos entender aí, logo no verso 13, Cristo ora por nós, intercede por nós. Verso 16, verso 13, a parte B, a parte final, diz exatamente isso. Com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Note, meus irmãos, note bem esse texto. Que a primeira coisa que João observou em sua visão foi que Jesus estava com uma veste e chegava essa veste até os seus pés. A visão de Cristo começa com a descrição de suas roupas. Antes mesmo de conhecer a aparência do Filho do Homem, nós ficamos sabendo o que ele faz. A roupa define a função.
A roupa que João viu em Cristo é uma roupa de sumo sacerdote. Pelo uniforme se descobre a profissão de alguém. Então ele viu Jesus com essas vestes, sabendo que ele realmente é aquele que intercede por nós, que ora em nosso favor. Aquelas eram roupas utilizadas por reis, profetas, sacerdotes. Entretanto, a palavra grega aqui empregada para vestes talares descreve a roupa dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Êxodo 29, verso 5 nos diz isso. A cinta de ouro reforçada está mostrando aqui, ou interpreta, o sumo sacerdote no Antigo Testamento que usava cintas com frequência. Levítico, capítulo 16, verso 4. Jesus serviu a todos nós como propiciação pelos nossos pecados, como pagamento pelos nossos pecados, daqueles que creram nele e que um dia irão crer. É este sumo sacerdote que está sobre nós. É este sumo sacerdote que estamos estudando em Hebreus. Agora, neste momento, ele serve como sumo sacerdote e intercede por nós. Jesus está orando por mim e por vocês. Acho que é por isso que tinha tanta ruindade no seu coração e do meu. Nós ainda não fomos fulminados por causa da sua graça. Ele é a nossa ponte. Ele é o pontífice verdadeiro de Deus. Em meio às lutas e provações que nós passamos, Jesus continua intercedendo por nós, conforme Paulo nos destacou na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 33 e 34. Quem fará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo não somente intercede por nós, mas ele purifica a igreja do Senhor. Verso 14 e 15 nos diz isso. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. E benção, meus irmãos. Tendo feito a descrição do papel de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua função, por meio das roupas, como sacerdote, a visão agora declara o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo, o caráter dele. Por que o caráter dele? Porque está mostrando aqui cabeça, olhos e pés. Jesus é puro, isso demonstra cabeça e cabelos brancos, a pureza dele, é simbolismo disso. Purificador, os olhos também é como chama de fogo que purifica. E ele permanece para sempre, ele é perpétuo, porque os seus pés é de bronze. Então a igreja deve ser purificada, pois o seu Senhor, a pessoa de Jesus, também o é. Jesus é o Deus santo, perfeito e justo. Ele é onisciente, tudo ele vê, porque os seus olhos é como chama de fogo. Uma das descrições mais tocantes, falo particularmente, é aquela depois que Pedro nega ele. Depois que Pedro nega o Senhor 3 vezes, a terceira vez, faz esse registro, se não estou enganado, é Lucas. Jesus se vira assim e olha para Mills, daquele olhar. Deve ter sido iluminante. Porque Pedro cai no chão. Agora você já imaginou você diante de Cristo? Eu e você. Com esses olhos assim, como chama de fogo. Você não está dizendo que era literal.
mas está dizendo que ele examina tudo e tudo está desnudado diante dos olhos do Senhor. Além de puro e purificador, a visão revela que o Cristo Jesus, ele também é forte e durável. Ele é perpétuo. Seus pés são de bronze polido. O bronze combina com ferro, que é forte, mas enferruja. Com cobre, que não enferruja, mas é maleável. Nesta combinação fica preservada a melhor qualidade dos dois, a força do ferro e a durabilidade do cobre. Isso está dizendo que o reino do Senhor não vai passar. Eu e vocês estamos brigando por ele, sabendo que nós somos governados por ele. Isso não exclui que cada um tenha o seu escolhido, mas esse escolhido seu não vai resolver sua vida, porque quem resolve é Cristo. Os reinos deste mundo não têm fundamento durável, tudo passa. Seus pés são de ferro misturados com barro. Deste mundo é a descrição de Daniel capítulo 2, verso 31 ao 45. Não fazem boa liga e são facilmente destruídos. Cristo sim dura para sempre. Ele viverá pura, perfeitamente, juntamente com o seu povo. Cristo fala também com autoridade à sua igreja. Ele tem autoridade sobre nós. O texto diz aí no verso 15, na parte B, que a sua voz é como o som de muitas águas. O que vem à mente aqui é que João estava na ilha de Patmos, e a ilha de Patmos ficava perto do mar Egeu, era bravo, as ondas batiam nas pedras com muita violência e força. Isso estava muito nítido nos ouvidos e no olhar de João na ilha de Patmos. Então Patmos, ou João, melhor dizendo, fica assim impressionado com o poder de muitas águas. Ele está dizendo que a voz do Senhor é muito maior do que isso, porque ele também viu que Jesus acalmou o mar. A sua voz é uma voz poderosa. Então, quando Cristo fala, a sua igreja deve ouvir. Escute Jesus. Escute Jesus, meu irmão e minha. Escute Cristo. O tom e o timbre da voz requerem que todos nós devemos ouvi-lo. Deus disse que deveríamos ouvi-lo. Mateus 17, 5. Cristo nos fala por onde, meus irmãos? Pela palavra. É nela que nós encontramos a fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique procurando as vozes aí. Não, viu? A palavra do Senhor fala conosco. É a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu que falaria conosco por meio do Espírito Santo. E ele faz isso. Através de sua palavra e autoridade de sua palavra. Ele olha para cada um de nós e ele chama cada um de nós pelo nosso próprio nome. Porque ele nos conhece. Vocês se lembram da cena de Jesus com Maria Madalena? Era Maria Madalena? Estava no túmulo. Jesus estava ressuscitado. E ela fala, ela imagina que seja jardineiro e pergunta: você não viu meu Senhor? Ele chega e diz assim: com Maria, né? Maria. Ele só disse isso. Ela não o reconhecia, mas ele disse: Maria. Quando ele disse Maria, ela é meu Senhor. É assim que ele me chamava. É assim que ele me chama. Então é assim que ele te chama, meu. E é assim que ele vai te chamar para sempre. Ouvir o Senhor.
Exatamente isso que nós devemos fazer, a sua voz poderosa. O Salmo 29, verso 3 ao 9, nos diz assim, não precisa abrir, diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, e o Sírion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus como raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe a floresta. E no seu templo todos clamam: glória, glória, glória. Isso está no Salmo. Cristo também controla a sua igreja totalmente. Porque veja o que realmente está descrito aí, a parte A do verso 16 e depois o verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas. Verso 20 agora. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 estrelas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. 7 estrelas são identificadas aqui no verso 20 como os 7 anjos. Isso está falando exatamente do domínio celestial do Senhor. Domínio celeste e do domínio terrestre. Essas estrelas representam a existência celestial da igreja. Então, esses 7 anjos são exatamente, assim eu entendo, não entendo como sendo os pastores da igreja, mas eu entendo como sendo os anjos que estão sobre a igreja ao longo dos séculos, cuidando da igreja, demonstrando a todos por meio da palavra que o Senhor governa a igreja celestial, por isso o símbolo dos anjos, como também a igreja na terra. O Senhor tem o seu povo sobre suas mãos. O Senhor abençoa o seu povo, governa o seu povo, controla o seu povo. O mundo conhecerá Deus através do ministério da igreja, até os confins da terra. Hernando Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele diz assim: o mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Isso significa que ninguém verá Jesus em glória senão por meio da igreja aqui na terra. Você precisa da igreja. Você precisa congregar. Cristo protege a igreja. É o que está descrito aqui. A espada sai de sua boca. A espada afiada de 2 gumes sai da boca de nosso Senhor Jesus Cristo para instrução, ensinamento, defesa da igreja. Ele controla, ele ataca. Não há quem suporte a voz do Senhor por meio da palavra. Não há quem suporte. A igreja sempre sofreu com inimigos, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Homens pervertidos que querem arrastar os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A arma da igreja sempre será a espada afiada, e a espada afiada é sua palavra. São as Escrituras. Então, Cristo reflete o ponto a sua glória através da igreja. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fogo. Essa expressão que está aí, ela foi retirada de Juízes capítulo 5, verso 31, que diz assim: os que amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Mateus, ele também lançou mão desse texto de Juízes, e ele diz assim: os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai, ou do seu Pai. Mateus 13, verso 40. Isso significa que a glória de Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, também deve ser refletida no mundo através do povo de Deus. Isso é uma repetição do que
Todos nós estávamos dizendo até aqui. Então essa é a visão do Cristo glorificado, do Cristo exaltado. Qual a consequência dessa visão de João? O que aconteceu quando ele viu? Está descrito do verso 17 ao 19, quando diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Que maravilha. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Essa visão esmagadora de João, teve ele do Cristo glorificado, alterou, meus irmãos, drasticamente o seu comportamento. Ninguém que vê Cristo por meio de sua palavra consegue ficar do mesmo jeito. Não há. Se você ver Cristo salvadoramente em sua vida, você não fica a mesma pessoa. Trata-se em essência do que mais desejamos ver em nossas igrejas, a presença poderosa de Cristo. Então, diante de Cristo, ninguém poderá permanecer o mesmo, meus irmãos. Ninguém fica do mesmo jeito. Novas posturas deverão surgir diante da contemplação da pessoa de Jesus. Primeiro foi essa contrição. Verso 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. A visão, meus irmãos, que João teve foi tão esmagadora que ele nem pôde se conter. Ele caiu prostrado. Então, sempre que homens de Deus do passado foram expostos, meus irmãos, a uma visão gloriosa de Deus, eles se prostraram de maneira reverente. Será que eu e vocês estamos contemplando esse Cristo das Escrituras a ponto de haver em nosso coração contrição, arrependimento diante de sua palavra? Porque foi isso que aconteceu com Daniel, capítulo 10, do verso 8 ao 9. Aconteceu com Isaías no capítulo 6. Com Ezequiel no capítulo 30 e 44. Com Manoá, pai de Sansão, Juízes capítulo 13. Com Jó no capítulo 12. Capítulo 42, melhor dizendo, quando ele contemplou a pessoa de Jesus. Ele caiu, com o coração quebrantado. Então a visão de quem Deus é e de quem nós somos deverá causar exatamente essa postura, boca do pó. Contrição, convicção. Porque a parte B do verso 17, verso 18 diz: então ele colocou na mão direita, sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. João foi lembrado de que ele serve a um Deus vitorioso. Ele é eterno, ele é o primeiro e último, ele venceu a morte, ele esteve morto, mas agora está vivo, porque ele ressurgiu dentre os mortos, e ele tem autoridade sobre vivos e mortos, ele tem a chave da morte e do inferno, que está em suas mãos. Ele abre e fecha, e ninguém consegue mais abrir. Outro ponto, caminhando para o final, outra consequência dessa visão é o compromisso que João teve. Porque João passou por contrição, ele experimentou convicção, mas ele recebeu um comissionamento. O Senhor disse: escreve e testemunha. Está no verso 19. Escreve. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Meus irmãos, testemunhar das coisas que você viu significa Cristo glorioso. Fale sobre Cristo. Escreva sobre Cristo, e ele fez isso. Ele escreveu sobre Jesus. Então fale sobre Cristo. Compartilhe Jesus. Abra sua boca e fale desse Senhor que nos salvou. Testemunhar das coisas presentes, que diz o texto, é da condição da igreja no mundo. Como está a igreja no mundo?
como está a nossa condição neste mundo tão pervertido, e testemunhar das coisas que acontecerão, que é o dia do Senhor. O Senhor virá, meus irmãos, e há de julgar os vivos e os mortos. Cabe a mim e a vocês estarmos com o coração totalmente quebrantado. Então, a igreja bíblica e todos os seus membros para este tempo devem cumprir de maneira cabal, completa, a sua missão, proclamando todo o conceito glorioso de Deus e suas experiências com a pessoa bendita de Jesus. Qual a experiência que você tem com Jesus? Nós devemos denunciar o estado do mundo, como o mundo se encontra. Devemos denunciar o pecado da igreja, anunciar o dia aceitável do Senhor, porque o juízo dele está chegando. Depois há aqui uma comoção por causa dessa visão. É o último ponto. Então, diante da visão do Cristo revelado, nós devemos todos ser tomados de grande comoção. Por que essa visão? Essa visão ela houve para consolar os crentes perseguidos. Afinal, Cristo nos capacita, Cristo intercede por nós, Cristo purifica, comunica conosco sua própria vida, sustenta todos nós em sua mão direita, nos protege por sua palavra. Tudo isso ele faz. Mas essa visão também ocorreu para a igreja sofredora, pois em Cristo nós vencemos. Pode haver perseguições, tentações, mas sempre somos nutridos, alimentados pelo amor de Jesus. Sempre, sempre, sempre. Isso foi descrito para preencher o vazio da alma das pessoas que não conhecem o Jesus. Meus irmãos, olha, o domingo de João, aqui, o dia do Senhor, teria sido um caos se não fosse a visão de Jesus. Todo encontro nosso no dia do Senhor, seja no culto matutino ou vespertino, se Cristo não estiver presente, é um caos na minha vida e na sua. Nós iremos continuar vazios. Por isso, Cristo tem a primazia. Deve. Para muita gente, o domingo é um caos. É puro vazio e pura tristeza. Pessoas não conseguem parar, pois elas ouvem o eco de suas almas deprimidas. Mas aqui está a verdade. Por isso que Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não quero outro Cristo a não ser esse, meus irmãos. Venha a esse Jesus, Cristo da revelação do Apocalipse. Encontre-se com ele, entregue-se a ele e viva para ele. Receba ele no seu coração. Alimente-se da comunhão com ele no meio da igreja e faça amizades espirituais. Diante disso, nós aprendemos a importância da igreja. Outro ponto, nós devemos nos submeter ao Senhor, somente a ele. Não esqueça do governo da igreja, governo de Jesus, melhor dizendo, sobre a igreja e sobre o mundo. Não esqueça também, ele é sumo sacerdote, ele é Senhor. O sumo sacerdote, ele deu a vida dele por você. O sumo sacerdote, ele sustenta a minha e a sua salvação. Somente a ele deve ser dado a glória. Que Deus seja honrado e glorificado. Algum ponto, meus irmãos? Uma dúvida? Alguma fala? Ou só amém? Os 7 anjos da igreja são a plenitude da vida celestial no povo de Deus. Ou seja, os anjos são os ministros, como diz Hebreus, sobre a sua igreja. Ele cuida do seu povo,
E diante disso, esse anjo ele quer demonstrar exatamente a vida celestial da igreja. Então ele governa a vida celestial da igreja, aquela que morreu está mulher, uma referência. Entendeu? Apesar que eles estão aqui cuidando de todos. Eu não entendo como sendo pastor. Eu nunca teve um irmão, duas irmãs que chegaram para mim e disseram, Senhor, o Senhor é o anjo da igreja. Sou pastor. Apesar que essa palavra, meus irmãos, ela é intercambiável, né? É ministro, é isso? É mensageiro. Se uma relação da celestial com. Exatamente. Ama pela sua glória. Continua justo. Não, nada. Tudo é dele. Então, assim, não há uma compra para isso. Eu e você não tem nenhum tipo de mérito e nem temos como comprar isso, como a indulgência. Somente ele que tem o poder dessa chave. Então ele coloca alguém e tira alguém. Louvado seja Deus que fomos tirados. É daí, pregação daí. Amém? Carlinhos, tudo certo? Amém. Vamos ficar em pé e orar. Agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos. Deus possa abençoar. A visita que nós temos hoje também, Deus abençoe, viu? Grandemente. Vamos orar, meus irmãos. O pastor estará de volta, lembrando da nossa capacitação, sábado às 14 horas. Os professores de escola bíblica dominical, mas também será aberto aí. Quem se interessar pode mandar aí um nome para que a gente tenha aí uma base para a quantidade de pessoas para o lanche. Bom, querido, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite tão agradável, pelas bênçãos do Senhor em nossa vida, pelo cuidado, a direção do Senhor. Te adoramos pelo jantar que tivemos. Louvado seja o Senhor por tudo. Louvamos pela palavra do Senhor, pelos louvores que entoamos ao Senhor, pelas nossas orações, por cada irmão que esteve presente, por aqueles que não puderam estar. Deus conduz todos nós para casa protegidos por Ti e concede-nos uma noite na Tua presença. Nós oramos assim em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos.